e físico no pensamento. Dentro de 2 a 3 dias, a vivência passa a fazer parte das reminiscências. A percepção deste processo é muito interessante para o conhecimento imaginativo. Já é bastante significativa a forma como se manifesta. Costumamos abordar as ocorrências exteriores dando-lhes determinados contornos, de acordo com as leis da natureza. Tudo o que compõe nossa existência terrestre é vivenciado, com certos contornos, eu diria traço, numa forma naturalista. As leis da natureza dissolvem-se ao serem as vivências incorporadas ao etérico. Tudo o que aqui tem contornos definidos se transforma em algo imaginativo e maleável. O que é imóvel entra em movimento, o pontiagudo se torna arredondado. Tudo passa do que se vivencia como intelectual para aquilo que se vivencia como artista. Eis a razão íntima pela qual, naqueles tempos em que os homens, conforme expliquei, ainda tinham uma evidência instintiva, a arte estava enraizada na vida de maneira bem diferente de hoje. Mesmo na Renascença, com Rafael e os outros artistas, havia ainda tradições que lembravam aquela metamorfose do intelectual para o artístico, pois no momento em que se chega ao plano suprassensível, o intelectual perde sua forma e se transforma em algo artístico. Enquanto insistem tanto no naturalismo e procuram produzir modelos de nosso mundo físico, os homens de hoje apenas mostram o quanto se afastaram do autêntico espírito artístico. A humanidade deve voltar à verdadeira atitude artística. A vida humana se revela, pois, bastante heterogênea, de modo que se pode sempre dizer, se tem hoje uma vivência, durante 3 dias ela fluirá para o corpo etérico. O que eu vivenciar no próximo dia chegará também ao corpo etérico uns dias mais tarde. Quanto ao corpo etérico, o homem termina, de certa forma, suas vivências apenas depois de 2, 3 ou 4 dias. Ao transpor o portal da morte, o corpo etérico se separa do físico, fato que nunca acontece durante a vida terrestre. Tudo o que foi entrelaçado ao corpo etérico volta, no prazo de 2 a 4 dias, a dissolver-se nesse corpo etérico que se liberta de seu corpo físico. Essa dissolução dura tanto quanto durou a incorporação. A imaginação, que sabe julgar corretamente, mostra que o corpo físico mantém coeso, por sua resistência, aquilo que pouco a pouco se integrou no corpo etérico. Com o abandono do corpo físico constata-se, nos primeiros dias depois da morte, que tudo que se entreteceu ao corpo etérico volta ao éter cósmico geral, dissolvendo-se. E o próprio homem vivencia esse dissolver-se de todo o seu patrimônio de recordações dentro do referido prazo de 2, 3 ou 4 dias. Podemos chamar esse processo de abandono do corpo etérico. Mas esse abandono é, na realidade, uma expansão sempre maior das reminiscências. Estas perdem a terceira dimensão e se tornam bidimensionais, pictóricas. E após haver transposto o portal da morte, a pessoa tem diante de si durante 2, 3, 4 dias, o tempo varia de um indivíduo para outro, uma vista panorâmica global de sua vida. Ora, quem estudou botânica vê, pela observação de um germe vegetal, qual planta se desenvolverá dele, de forma análoga. Quem alcançou o conhecimento imaginativo não precisa esperar a morte para perceber essa transferência do etérico, isto é, do conjunto das recordações, para o cosmo. Ele já vê enquanto a mesma ainda existe sob forma de imagens, e essas imagens estão sempre presentes no homem. Se discernirmos corretamente a metamorfose das vivências terrestres, essa sua incorporação ao corpo etérico se nos manifestará como a preparação do que o indivíduo vivencia durante 2, 3, 4 dias após sua morte. A não ser que possua a cognição imaginativa, o homem vive, de forma mais ou menos inconsciente, a referida interiorização das vivências numa memória mantida coesa pelo corpo físico. Logo depois da morte, ele vivencia a exteriorização, a evolução e a transferência de todas as suas reminiscências para o cosmo.
O acervo de pensamentos que abandonamos entre o adormecer e o despertar passa, depois da morte, para o universo e a este se liga. É isso que, ao morrer, devemos entregar à existência cósmica. Essas coisas devem ser assimiladas não apenas com o intelecto, mas com o coração, pois diante de tal fato sentimos que o homem não deve ter uma concepção egoísta de sua própria existência, e sim compreender sua posição no mundo como a de um ser pensante cujos pensamentos não devem apenas ser guardados por ele, mas ser entregues ao cosmo depois da morte, passando a ser forças atuantes no universo. Quando pensamos bem, são bons pensamentos os que entregamos ao cosmo. Se pensamos mal, os pensamentos entregues ao cosmos são maus. O homem não existe apenas para desenvolver-se como ser livre. Isso ele deve fazer, e o pode na base daquilo que lhe concerne de uma maneira mais ampla. Ele existe também para constituir um ser em que os próprios deuses trabalham com o intuito de conduzir o cosmo de uma época a outra. Eu diria o seguinte: os pensamentos que os deuses desejam entretecer ao mundo devem ser preparados pelo que é pensado e ponderado na existência humana individual. Eis o lugar onde os deuses devem cultivar os pensamentos de que precisam para fazer evoluir o mundo, incorporando-os ao cosmo como os verdadeiros impulsos dinâmicos do universo. Entre o adormecer e o despertar o homem vive, quanto ao seu eu e sua organização astral, fora dos corpos físico e etérico. Como ser anímico espiritual ele está, nesse estado, entretecido às forças espirituais que permeiam todo o cosmo, está no mundo que, expressando-me metaforicamente, existe fora de sua pele e do qual ele recebe apenas as impressões sensoriais, entre o acordar e o adormecer. Ele penetra, pois, no âmago das coisas que, durante o estado de vigília, lhe apresentam apenas sua face exterior. Contudo, só poderá ser levado aos pensamentos do corpo etérico aquilo que a organização astral vivencia quando está fora dos corpos físico e etérico. O que é vivenciado pelo eu não pode ser trazido de volta ao corpo. Por isso as vivências que o eu tem no sono permanecem subconscientes, por ocultarem-se à consciência comum e mesmo à consciência imaginativa durante a vida terrestre. Só parecem à consciência inspirada, conforme expus em conferências anteriores. Podemos, pois, dizer que o homem tem força suficiente, adquirida durante o sono, para transmitir ao corpo etérico aquilo que, de suas vivências, pode ser gravado nos pensamentos. Porém ele não possui, durante a vida terrestre, forças suficientes para o que o eu vivencia durante o sono em matéria de desejos, de cobiças relacionadas com as vivências terrestres e também experimentados entre o adormecer e o despertar. Em nossa época, só passa o estado de vigília aquela parte da vida noturna que pode ser transformado em preço em pensamentos. Em compensação, tudo o que o verdadeiro eu vivencia durante o sono permanece escondido atrás do véu da existência. Nesta altura surgem, para a consciência tanto imaginativa como inspirativa, dois fatos compreensíveis ao intelecto humano sádio e imparcial, porém que esbarram em enormes preconceitos justamente na civilização atual. Uma certa isenção de ideias preconcebidas já é necessária para se compreender o fato de tudo que no mundo físico é tridimensional. No fundo, tudo no mundo físico é vivido em três dimensões: passar, ao ser gravado no corpo etérico, da tridimensionalidade à bidimensionalidade, do plástico ao pictórico. É que no momento de chegarmos à imaginação estamos na presença de duas dimensões, e não de três nem de quatro, conforme supõe uma ciência dedutiva. A dificuldade em imaginar isso consiste no fato de estarmos habituados a contar, em nossas experiências terrestres, com três dimensões e a representar qualquer objeto sob forma tridimensional, passando de três dimensões para apenas duas. Somos inclinados a achar que essas duas estão inclusas nas três. As duas dimensões de um plano podem ter posições variadas, de modo que voltaríamos a ter três dimensões. Entretanto, não é esse o caso. Na realidade,
A terceira dimensão nos é indiferente quando entramos no mundo imaginativo, não faz diferença se o plano está nesta ou naquela posição. A terceira dimensão deixa de ter importância no momento em que penetramos no mundo etérico imaginativo. Aos matemáticos eu diria, entre parênteses, que todas as equações deveriam ser transformadas, no caso do éter, de modo a levarem em conta um universo bidimensional, e não tridimensional. Ora, quando queremos passar ao mundo acessível à inspiração, onde nosso eu se acha entre o adormecer e o despertar, esse mundo se nos revela como unidimensional. Lidamos então com um mundo que possui apenas uma dimensão. A ciência iniciática de todos os tempos consistiu na compreensão do mundo unidimensional ao qual se passava desde que existisse, como premissa, a capacidade de realmente ver o âmbito espiritual onde vivemos em sono. Eu lhes contei de que modo as forças solares ocultas, não a força solar física que aparece como luz, se manifestam no tipo Jacobi-Boehme. Essas forças solares ocultas não se propagam em 3 dimensões, elas são percebidas apenas numa dimensão. Uma cognição iniciática mais antiga e mais instintiva conseguiu chegar até a inspiração, não tinha disso uma consciência clara, mas o conseguiu. E muitas tradições contidas em documentos de uma humanidade mais antiga só se nos tornam inteligíveis ao sabermos que se referem ao mundo espiritual unidimensional alcançado pela inspiração, isto é, as forças solares e estelares ocultas à nossa vida terrestre comum. É nestas forças solares ocultas que vivemos entre o adormecer e o despertar, e não nas forças solares visíveis. Essas forças solares escondidas atravessam, por exemplo, certas pedras que não são atravessadas pelas forças solares visíveis. Enquanto as atravessam, tornam-se unidimensionais. E quem alcança a vidência da inspiração, embora não possa ver a luz física, consegue ver as forças solares ocultas através das pedras normalmente opacas, pois estas se tornam permeáveis às forças solares ocultas e também às forças de inspiração. Em épocas bem antigas da evolução humana, não era necessário recorrer a tais recursos, mas quando a antiga clarividência instintiva, base do velho conhecimento iniciático, estava declinando, os interessados recorriam a tais recursos que eram, por assim dizer, símbolos, a fim de ter a visão daquilo que não podia mais ser visto por meio de um conhecimento inspirado instintivamente. Os símbolos aos quais se recorreu podiam, por exemplo, ser os seguintes: imaginem os amigos que se juntam em certo número de pedras. Vou desenhar primeiro uma vista de cima. Agora desenho uma vista lateral. Agora coloco uma pedra por cima, vista de lado. Se a disposição das pedras é feita de tal forma que os raios solares, em determinadas ocasiões, recaiam sobre a pedra de cobertura, esta reterá os raios físicos, mas deixará passar os raios ocultos. Quando alguém devidamente treinado se coloca lateralmente, vê os raios solares espirituais unidimensionais atravessar a pedra de cobertura e desaparecer no solo. Quando tal símbolo era colocado, da forma descrita, nas épocas em que a clarividência instintiva não conseguia mais perceber o fenômeno, o homem era capaz de ver, de lado, no pequeno espaço sombreado, aquele mundo dos raios solares espirituais dentro do qual dormimos a cada noite. Conseguia, portanto, ver o mundo que atravessamos entre o adormecer e o despertar. Tais dispositivos que se encontram justamente nessa região eram, durante um tempo de transição bastante demorado, um meio pelo qual os sábios guias da humanidade procuravam penetrar nas forças solares ocultas, isto é, naquele reino em que um homem como Jacobi-Boehme penetrava instintivamente, pela simples observação dos objetos terrestres. Quem vê, hoje em dia, tais conjuntos de pedras nos lugares apropriados só consegue decifrar seu sentido por meio da ciência espiritual.
Sem esta, os homens tratarão os mesmos fenômenos deste tipo com uma certa superficialidade, contentando-se com uma explicação exterior que não chega ao âmago do problema. As pedras podem também ser colocadas em círculo, para que se possa observar a diferenciação dos raios solares espirituais, de acordo com os vários signos do zodíaco. Tentei tornar compreensível o mundo em que vive o nosso eu entre o adormecer e o despertar. Esse mundo não é mantido coeso pelas forças dos nossos corpos físico e etérico, mas são estes que proporcionam ao homem a clara consciência e dão origem aos julgamentos que cunhamos de acordo com nossos sentimentos e também com nossa vontade a respeito de nossas ações, de nossas vivências interiores e de nossos pensamentos. Julgamos nossa vida durante o estado de vigília de acordo com os pensamentos que fomos capazes de gravar em nossos corpos físico e etérico. Mas não é só o nosso eu que toma posição diante do que vivenciamos e fazemos. É o cosmos espiritual inteiro que julga e denomina boa ou má uma ação, um pensamento ou um sentimento. Os juízos entre o despertar e o adormecer, a respeito do que somos como homens, são emitidos por nós mesmos. Mas é entre o adormecer e o despertar que observa a opinião concebida a respeito do seu ser e dos seus atos pelo cosmo, pelo cerne espiritual do universo que contém o elemento moral qual lei da natureza. Seja qual for a duração do sono, o eu recapitula tudo o que o indivíduo vivenciou desde o último despertar até o adormecer que conduziu a esse sono. A inspiração observa que isso acontece mesmo durante o sono mais curto. Considerando-se a alternância vigília-sono, o homem revive no sono as experiências do último período de vigília. Em se tratando de experiências do eu, estas permanecem inconscientes para a consciência terrestre comum, porém a inspiração pode torná-las conscientes. Aí percebemos que elas são revividas em sentido contrário à sequência normal do tempo. Excluindo os sonos mais curtos, podemos dizer que durante o sono noturno, começando pela noite e terminando pela manhã, vivenciamos as ocorrências que se desenrolaram da manhã até a noite. Há um movimento retrógrado, e o que se vivencia é a apreciação das nossas vivências diurnas pelo cosmo espiritual. Entretanto, isso não vem à consciência do homem atual durante sua vida na Terra. Deve, porém, fazê-lo sob pena de haver incompatibilização entre a existência humana e seu contexto cósmico. Ora, o conhecimento inspirado revela que uma nova forma de se ver a vida passada em retrospectiva começa depois do período em que o indivíduo teve, durante 2, 3 ou 4 dias, a visão panorâmica, isto é, a separação do corpo etérico durante a qual as reminiscências foram ampliadas e projetadas para o cosmo. A referida visão panorâmica apenas abrange as vivências que tivemos durante o dia, em estado de vigília. Mas isso não é tudo, tivemos também as vivências dos períodos de sono. A recordação comum sempre deixa de lado os períodos de sono. Olhamos para trás. Recordamos as vivências do dia 25 de agosto de 1923, mas não as vivências interiores da noite. Esta foi já nossa consciência, de forma que colocamos logo depois do dia 25 os dias 24, 23, etc. Até um período, posterior ao nosso nascimento, do qual não temos lembrança. É isso que se verifica durante 2 a 3 dias depois da morte. Em seguida começa um período em que o anímico espiritual, bastante fortalecido depois da morte, tornou-se capaz de vivenciar no mundo espiritual o que, anteriormente, só podia transformar inconscientemente em imagens nos diversos intervalos entre o adormecer e o despertar. Tudo isso se reapresenta sob forma de vivência, com a qual o homem perfaz aproximadamente 1/3 parte de sua vida, pois é esse lapso de tempo que se costuma passar dormindo. Portanto, a pessoa atravessa, depois de sua morte, um período em que revive suas noites em sentido contrário, durante um tempo que corresponde a 1/3 da vida passada. Então revive primeiro a última noite, depois a penúltima,
a antepenúltima, etc. Até o nascimento, ou antes, a concepção. Descrevi, de outros pontos de vista, esse percurso retrospectivo através de um mundo diferente quando relatei, em minha teosofia, a passagem da entidade anímico-espiritual pelo mundo anímico. Depois de haver percorrido o mundo anímico durante um período equivalente ao tempo passado em sono na Terra, uns 7 anos, se morreu aos 20 ou 21 anos, uns 20 anos se chegou à idade de 60 o homem está apto a perceber o que toda a sua entidade veio a ser nessa existência terrestre criada pelos deuses para que o mundo desse um passo à frente, com a ajuda do gênero humano. Até o término da recapitulação invertida de suas noites, o ser humano experimenta apenas o que ele mesmo veio a ser e o que representa para o cosmo. Nesta altura, ele tem de vivenciar o que aconteceu à própria Terra por meio de sua vida. Mas isso requer muito tempo. Voltaremos a esse assunto na próxima palestra, com maiores detalhes, e preencha metade do tempo entre a morte e uma nova vida terrestre. Recapitulando as noites, acabamos chegando ao nascimento. Resta-nos então percorrer o caminho até nossa vida terrestre anterior. Podemos então abranger nossa penúltima vida terrestre, observando-a plasmar a futura, ou seja, uma terceira. O homem não deve, pois, remontar apenas até seu nascimento, mas até a vida precedente. Com isso alcançamos uma região da antiga ciência iniciática, a qual deve ser atualmente renovada de acordo com as capacidades atuais do homem, em que o conhecimento foi transformado em vivência religiosa. Ora, a ciência de iniciação, que nunca deixa de ser conhecimento autêntico, conduz o homem do mundo sensível para o espiritual, induzindo sua vontade de forma que esta adquira caráter religioso. E aí a ciência iniciática de todos os tempos tem feito uma experiência muito importante que se revela ao conhecimento intuitivo. O terceiro dos que tenho caracterizado nestas palestras, é de suma importância para o homem empenhando em voltar, em sua recapitulação retrocessiva, até a vida terrestre anterior, encontrar em seu caminho qualquer ser que lhe possa servir de guia. Em certa região da Terra, os homens se compenetraram da necessidade de assimilar, em sua nova vida, as doutrinas do último Bodhisattva surgido na Terra. Digamos que um desses homens haja vivido 300 anos depois do aparecimento do Bodhisattva. Depois de sua caminhada de volta à vida anterior, essa pessoa chegou, após sua morte, àquela época em que o último Bodhisattva esteve na Terra. A tal encontro com o último Bodhisattva a antiga ciência iniciática atribui a possibilidade de se estabelecer uma ligação com a vida precedente, pois só o restabelecimento de um laço com a encarnação anterior proporcionaria a força para a vida eterna. Essa possibilidade de um encontro com os Bodhisattvas, que desciam de certas regiões do mundo espiritual à Terra, cessou de existir a partir de determinado momento da evolução humana e cósmica. Hoje em dia não se teria a possibilidade de fazer a ligação com as vidas anteriores procurando se voltar até elas depois de se ter recapitulado, após a morte, a última vida até o nascimento ou concepção. Nos últimos milênios antes do mistério do Gólgota, esse reatamento era possível devido ao encontro com o último Bodhisattva. Hoje em dia, essa caminhada só será proveitosa se for orientada por aquele que se uniu à Terra através do mistério do Gólgota. Em outras palavras, o homem deve ter, com o mistério do Gólgota, um relacionamento tal que o Cristo possa ser seu guia, já que o Cristo resume em si todas as forças diretrizes que haviam existido previamente, para a vida entre a morte e o novo nascimento, sob a forma dos Bodhisattvas que surgiam na Terra. O mistério do Gólgota revela-se, pois, como um dos fatos mais importantes de toda a evolução da Terra, no que concerne as vivências entre a morte e o novo nascimento. Querendo conhecer a evolução da Terra e sua posição no contexto da evolução espiritual do cosmo, e querendo compreender as vivências do homem na vida entre a morte e o novo nascimento,
Em sua relação com o desenvolvimento espiritual da Terra e do cosmo, devemos integrar o mistério do Gólgota em toda a evolução cósmica. O homem de hoje deve progredir da observação da evolução humana para a evolução do universo, incluindo nessa observação o mistério do Gólgota em toda a sua importância capital para os acontecimentos da evolução terrestre e da evolução da humanidade dentro do âmbito terreno. A próxima conferência versará sobre as experiências pós-morte do homem em relação com a evolução cósmica, à medida que a ciência iniciática moderna ainda pode revelar os fatos que se desenrolam depois da recordação das vivências noturnas. 27 de agosto de 1923. As vivências entre a morte e o novo nascimento. Na conferência anterior comecei a esboçar as vivências do sono consideradas como presságios das vivências pós-morte. Essas vivências do sono situam-se além do chamado limiar, muitas vezes mencionado nas conferências precedentes. Também aquilo que passarei a descrever são vivências reais que qualquer pessoa tem durante o sono, só que não afloram a consciência comum, manifestando-se apenas a imaginação, a inspiração e a intuição. Não devemos concluir que tais vivências, por não haverem chegado à nossa consciência, sejam inexistentes. Elas existem, e o homem as experimenta. A situação é semelhante à de uma pessoa que atravessa uma sala com os olhos vendados. Ela não enxerga os objetos, mas tem de fazer o esforço de locomover-se e pode ter na sala várias experiências, só que não as vê. Da mesma forma, aquilo que vou descrever, com relação ao intervalo entre o adormecer e o despertar está mergulhado na escuridão, porque a consciência é cega para tais fatos. Mas, como dissemos, o homem não deixa de vivê-los, e as consequências das vivências noturnas fazem-se sentir no estado de vigília. De forma que só compreendemos corretamente a vida entre o despertar e o adormecer quando a encaramos como síntese entre os pós-efeitos do último sono e as realizações feitas durante o dia por meio dos corpos físico e etérico. Ao adormecer, o homem sente uma espécie de angústia indefinida. Essa angústia não chega a ser representada e conscientizada, mas existe como processo no corpo astral e no eu, e o homem leva os efeitos de sua angústia noturna para o estado de vigília. Se não o fizesse, se essa angústia não atuasse durante o dia qual uma força nos corpos físico e etérico, o homem não conseguiria manter coesa sua constituição física de forma a poder, por exemplo, segregar corretamente sais e outras substâncias. A segregação, imprescindível ao organismo, é uma consequência da angústia subconsciente durante a vida de sono. Enquanto adormecemos entramos, pois, numa esfera de ansiedade. Em seguida a alma passa a um estado correspondente a uma oscilação constante entre estados alternados de tranquilidade e intranquilidade. Se o indivíduo tivesse essa sensação em plena consciência, sentir-se-ia cair numa espécie de desmaio e, depois, voltar a si. A angústia está, portanto, impregnada de uma oscilação entre consciência e perda de consciência. Em terceiro lugar, o indivíduo que adormece tem a sensação de se achar diante de um abismo, de perder o chão de sob os pés, correndo o perigo de afundar a qualquer instante. Vemos portanto que mesmo nesta vida, no momento de o homem adormecer, tudo começa a desprender-se do físico e mergulhar no moral. Com efeito, o segundo estado em que caímos só pode ser devidamente julgado quando admitimos a existência de leis morais cósmicas equivalentes às leis da natureza que atuam normalmente na Terra, e quando sentimos sua realidade com a mesma segurança com a qual sabemos que uma pedra cai ao chão ou que uma máquina a vapor é movida por este. Possuindo, na vida atual, apenas uma força limitada, o homem é impedido, por uma providência cósmica bondosa, de viver com plena consciência o que vivencia inconscientemente a cada noite. Acontece que o universo é organizado de tal maneira que também as coisas que refugiem no maior brilho devem ter por fundador o sofrimento e a privação,
E estes constituem o pano de fundo de tudo o que nos parece belo no primeiro plano. Isto é tão necessário no universo como é o fato de a soma dos ângulos de um triângulo ser igual a 180 graus. Nestas condições, parece algo simplista perguntar, por que os deuses não organizaram o universo de forma a produzir no homem sentimentos de prazer? O ser gera necessidades. Já o sabia, por exemplo, a antiga doutrina dos mistérios no Egito, que denominava como mundo das três necessidades inexoráveis a percepção consciente do que surgia durante o sono, a angústia, a oscilação entre a segurança e a impotência e a necessidade de enfrentar o abismo. Por isso a doutrina iniciática egípcia, imbuída da antiga clarividência instintiva, afirmava, ao penetrar conscientemente no mundo em que entra inconsciente cada noite durante o sono, o homem deve mergulhar na esfera das três necessidades inexoráveis. As vivências que ali o esperam produzem nele um profundo anseio inconsciente. É a nostalgia do divino, que ele percebe como algo que preenche e impregna todo o universo tal como ele ora o sente, pois o próprio cosmos se dissolve numa espécie de formações nebulosas que se movem e pairam e nas quais, por assim dizer, ele se sente flutuar. Embora também imagine que possa, a qualquer instante, perecer em meio a toda essa vida ondulante. O homem se sente aí entrelaçado com o divino que impregna e permeia o universo. E o sentimento panteísta de Deus, que aparece em todo indivíduo sádio durante a vida diurna consciente, não passa de uma consequência, de um pós-efeito da vivência panteísta de Deus que se tem inconscientemente durante o sono. E o homem sente de fato sua alma preenchida por uma convicção íntima, embora inconsciente, nascida do medo e da impotência, mas ao mesmo tempo sente algo que lhe proporciona um ponto de apoio interior em lugar do ponto de gravidade exterior resultante de efeitos físicos. As sensações que costumam invadir o homem quando este mergulha na esfera das três necessidades inexoráveis encontraram sua expressão na doutrina secreta dos Rosacruzes. Deu seus discípulos uma interpretação das vivências que se seguiam imediatamente ao adormecer. Eles foram conscientizados da evaporação de suas vivências diurnas em formações nebulosas e, ao mesmo tempo, reveladoras de sua essência, de estarem eles próprios entretecidos a essas formações, envolvendo-se nelas em angústia e desfalecimento sobre um precipício. Mas ao mesmo tempo lhes foi lembrado terem eles encontrado algo que se podia exprimir por meio de três palavras, Esdeonassimur traço, as quais deveriam permear toda a sua alma. É esse Esdeonassimur indefinido na consciência comum e tornado consciente nos discípulos dos novos mistérios que o homem experimenta ao passar do estado de vigília para o estado de sono. Veremos mais tarde que esse Esdeonassimur desempenha ao mesmo tempo uma função histórica na evolução da humanidade. O que lhes estou descrevendo, porém, é a função pessoal e individual que desempenha na vida de cada ser humano nesta existência terrestre. Continuando a dormir, o homem perde a costumeira visão do cosmo que ele tem aqui na Terra. Enquanto ele pisa na Terra, as estrelas brilham no céu, o Sol e a Lua atuam sobre seus sentidos, mas em determinado momento do sono o mundo das estrelas como que o desaparece. As estrelas deixam de ser formações físicas. Mas lá onde as estrelas antes apareciam aos sentidos como seres físicos, os gênios, espíritos ou deuses estelares se destacam, de certa forma, da irradiação, que desaparece. O cosmos se transforma naquilo que a inspiração consciente passa a perceber, um universo que fala e se manifesta por meio da música das esferas e do verbo cósmico. Ao invés do cosmos sensorial visível da Terra, nasce um cosmo formado por seres que vivem o espírito. Se pudesse conscientizar-se de suas vivências, o homem teria a sensação de que o universo pronuncia um veredicto a respeito do que ele é devido a seus atos bons e maus. O homem sente-se em sintonia com o cosmo por meio de seu próprio valor humano. De início, porém, a sensação que o invade causa-lhe a maior confusão, se a experimentasse conscientemente,
Como ocorre na inspiração, ele a perceberia. O homem necessita de um guia. Esse guia aparece nesta era da evolução humana quando um homem consegue estabelecer em sua alma uma relação com o mistério do Gólgota, criando nesta sua vida terrestre um laço com o Cristo, que passou por esse mistério na pessoa de Jesus. E a sensação que o homem tem nesta época, descreverei amanhã os sentimentos que o invadiram em outras épocas, e a de que sua alma confusa se desintegraria na esfera em que ora penetra caso não tivesse como guia o ser crístico que lhe preenche as representações, os sentimentos e os impulsos do coração. O Cristo que se aproxima e se transforma em guia, e que devemos imaginar tão relacionado com o sol como o homem o é com a vida, é vivenciado da forma como uma escola de mistérios medieval fez sentir aos seus discípulos nestas palavras. Ingisto morimur. Trata-se do sentimento de que a alma morreria se não esmorecesse em Cristo, o que transforma a morte anímica em vida cósmica. É dessa forma que o homem se aprofunda no sono. Enquanto ele percebe as estrelas cósmicas como algo essencial, e enquanto se encontra nesse ambiente estranho, nasce nele o desejo de voltar à esfera da consciência, já que ele não pode despertar conscientemente na esfera em que se acha. Esta é a força que nos acorda. E temos a sensação, mais uma vez não advém da consciência, de que graças a tudo que absorvemos das estrelas, das divindades estelares, não despertamos desprovidos de espírito, trazemos para a existência diurna e corpórea o espírito que habita na alma. Esse sentimento, o terceiro aspecto das experiências noturnas, também foi vazado num ditado transmitido aos alunos de uma escola medieval de mistérios, Per Spiritum Sanctum Revivissimus. Portanto, a vivência do mundo espiritual além do guardião do limiar, desconhecido ao homem moderno, é realizado em 3 passos. Estes por sua vez gravam na alma humana a verdadeira trindade que permeia e vivifica toda a vida espiritual. O que acabo de descrever-lhes, o homem o experimenta a cada noite sob forma de imagem. Nessa imagem ficam incorporadas, em sentido inverso, as vivências do dia. Assim como as novas vivências na Terra estão entrelaçadas aos fatos que ocorrem na natureza durante a vigília, nossa recapitulação retrógrada durante a noite fica incorporada às reminiscências do mundo das estrelas. Mas por ora tudo isso é apenas imagem, e só pode tornar-se realidade após o homem ter atravessado o limiar da morte. Aqui na Terra a imagem, vivenciada em sentido inverso, realiza-se quando terminamos, depois de 3 ou 4 dias, aquela retrospectiva da qual falei na palestra anterior. E quando realmente penetramos no mundo espiritual, e não apenas imaginativamente, como acontece a cada noite. Para termos uma perfeita compreensão dos acontecimentos que o homem vive depois da morte, convém ainda levar em conta o seguinte: os deuses, isto é, os seres espirituais que encontramos, por assim dizer, provenientes dos astros transformados, metamorfoseados, vivem numa direção cósmica bem diferente da nossa enquanto estamos na Terra. Com isso digo-lhes uma verdade muito importante a respeito dos mundos espirituais, verdade que normalmente não se leva em consideração quando assuntos relacionados com os mundos espirituais são debatidos de forma teórica e pouco clara. Como seres terrestres conscientes, possuímos um corpo físico e um corpo etérico, ambos organizados de tal forma que vivemos no fluxo do tempo onde o anterior precede o posterior. Os referidos corpos têm a característica desta orientação no cosmo. Ora, as entidades que vêm ao nosso encontro quando, após a morte, vivenciamos o que no sono assume a forma de imagens, movimentam-se em sentido contrário. Elas vêm constantemente ao nosso encontro. Devemos portanto dizer, com referência ao que na Terra chamamos de tempo, que os deuses possuem corpos espirituais ou corpos de luz com os quais, porém, deslocam-se do futuro mais remoto em direção ao passado, isto é, neste sentido, no esquema, uma seta da direita para a esquerda.
E ao entrarmos no período entre a morte e o novo nascimento, adotamos os corpos divinos da mesma forma como recebemos na vida terrestre o corpo físico composto de substâncias físicas. Vestimos os corpos divinos, isto é, aquilo que em minha teosofia chamei de homem-espírito e espírito vital. Nós mesmos, vestindo um homem-espírito e um espírito vital, recebemos no cosmo uma direção em sentido contrário, e por isso recapitulamos, depois da morte, nossa vida em direção ao nascimento ou, antes, à concepção. Para ilustrar melhor o processo, vou representar graficamente, por meio de um círculo, o que decorre de modo linear. Durante a existência terrestre andamos nesta direção, partindo do nascimento ou da concepção, metade superior da circunferência. Depois dessa existência voltamos neste sentido, metade inferior da circunferência, ao ponto onde se situa, no tempo, o nascimento ou a concepção. Quando damos um passeio indo para um lugar e voltando para o ponto de partida, descrevemos, de certa forma, um círculo no espaço. De maneira análoga, efetuamos um caminho de ida e volta no tempo, pois no mundo em que entramos o espaço não existe mais, enquanto o tempo continua existindo o traço, de ida, avançando do nascimento até a morte, de volta, perfazendo as vivências noturnas como realidade espiritual, até chegarmos ao ponto de partida temporal. Hoje em dia, em nossa época materialista, pouco se fala sobre esses ciclos dentro da vida global. Teremos de remontar um pouco na evolução terrestre da humanidade se quisermos encontrar uma linguagem que corresponda a esses processos reais da vida humana. Na sabedoria oriental hindu, que tinha conhecimento dessas coisas, não através de um discernimento consciente como aquele de que dispomos, mas por meio de uma clarividência de caráter onírico traço, encontramos uma expressão admirável. Notamos que essa admirável expressão resulta da visão que nós, homens de hoje, podemos readquirir desde que transponhamos conscientemente o limiar, passando ao lado do guardião e entrando no mundo espiritual com plena consciência. Se o mundo espiritual é descrito a partir de teorias que, ao menos parcialmente, são construídas pelo intelecto, essa descrição corresponde à imagem que a mentalidade materialista tem do universo e da vida do homem. Este começa pelo nascimento, transforma-se em criança, adolescente, envelhece, chega à morte, e além, e mais além, traçando-se uma reta cujo fim, evidentemente, não se chega. Quem conhece a iniciação sabe que seria tolo falar em tal fim, pois não existe absolutamente esse caminho até o fim. Existem caminhos que voltam à sua origem. E a expressão admirável empregada pelos iniciados orientais para designar esse fato é a roda dos nascimentos. Muito se fala dessa roda dos nascimentos, mas pouco se aponta hoje em dia para a realidade. De fato, terminamos a primeira roda dos nascimentos quando chegamos ao fim da nossa caminhada pelas estrelas, que efetuamos num tempo igual a 1/3 da vida total, isto é, os intervalos passados em sono. Terminamos então a primeira roda e aguardamos, na existência entre a morte e o novo nascimento, os ciclos constituídos pelas rodas dos nascimentos subsequentes. Assim ocorre quando penetramos no mundo situado além do véu do mundo sensível depois de termos despertado nossa cognição por meio da imaginação, da inspiração e da intuição. Em tempos antigos da evolução histórica, os homens possuíam essa cognição como herança de um passado no qual conviviam, da forma já descrita, com os próprios seres espirituais. Só quando um certo discernimento dos mundos espirituais nos permite remontar aquilo que os homens sabiam desses mundos é que conseguimos compreender o conteúdo das velhas sabedorias, o qual tem sido transmitido até nós. Aí começa a grande admiração pela sabedoria primordial da humanidade. Quem acolhe a iniciação em nossa época não pode senão olhar com admiração e veneração para as épocas mais antigas da existência humana na Terra. Mas há ainda outro aspecto, do que precede,
Constatamos que só podemos captar a essência dessas antigas doutrinas quando as redescobrimos por meio da ciência espiritual moderna. Os que desejam excluí-la não chegam a compreender a língua falada pelos que possuíam a velha sabedoria primitiva da humanidade, e por isso não são capazes de dar-nos uma descrição historicamente correta. E muitas vezes ingênua a maneira pela qual os que nada conhecem da ciência espiritual interpretam os antigos documentos dos povos primordiais. Ressoam em tais escritos, repletos de uma sabedoria talvez um pouco embotada, palavras admiráveis como a roda dos nascimentos. Para compreendê-las temos de reencontrar a realidade que esses termos queriam expressar. Se quisermos descrever a história da humanidade de acordo com a verdade, não deveremos ter medo de primeiramente inteirar-nos do significado das línguas em tempos antigos. Nada é mais fácil, para mim, do que começar com uma descrição da evolução histórica da humanidade e empregar os termos que se encontram nos documentos, mas aí teríamos palavras e nada mais, palavras que estão esvoaçando pelo mundo afora quando se fala nos documentos antigos. Por isso a descrição daquele trecho que o homem percorreu em seu tempo histórico já requer, para corresponder à realidade, que se fale primeiro da relação do ser humano com os mundos espirituais, pois só assim se consegue penetrar na linguagem em tudo que se fazia em épocas passadas para se obter uma comunicação com esses mundos. Na última palestra eu lhes descrevi como os sacerdotes druidas colocaram e cobriram os blocos de pedra com o intuito de perscrutar a vontade do mundo espiritual que se dirigiu ao mundo físico, recorrendo, para tal, à sombra que se formava no interior do dispositivo e atravessando as próprias pedras com o olhar espiritual. Havia, porém, outro aspecto, pois no mundo espiritual qualquer ação em determinado sentido é acompanhada de outra em sentido oposto. Assim como as forças temporais que nos trazem a existência física nos levam de volta após a morte, também existem forças que, dentro dessas formações pétreas, se dirigem de cima para baixo, e outras que vão de baixo para cima. E os sacerdotes druidas observavam nessas formações uma corrente descendente e outra ascendente. Colocando esses dispositivos no lugar apropriado, os sacerdotes não observavam apenas a vontade dos espíritos divinos que neles descia à terra, mas também, por força da unidimensionalidade reinante na ascensão, a bondade ou maldade dos homens que faziam parte de sua comunidade, a qual falava ao cosmo. As pedras constituíam, portanto, para os sacerdotes druidas, também um observatório que possibilitava ver o interior das almas pertencentes às comunidades em questão e que estavam em comunicação com o cosmo. Todos esses enigmas e mistérios estão ligados àquilo que os tempos passados haviam legado, em estado bastante decadente. Só compreendemos isso ao penetrarmos na vida oculta do mundo espiritual por meio da força da imaginação, da inspiração e da intuição próprias. Em sua vida entre a morte e um novo nascimento, o homem percorre repetidamente tais ciclos cuja reprodução gráfica é, naturalmente, apenas figurada, já que nos movimentamos na esfera da unidimensionalidade. De forma análoga a este ciclo que vai do nascimento até a morte e dela volta ao nascimento, há outros em toda a existência entre a morte e o novo nascimento, embora exista sempre uma diferença de grau entre a vivência da ida e da volta. Aqui, na primeira roda do nascimento, a diferença existe entre a parte correspondente à ida até a morte física, e a outra, correspondente à volta, imediatamente posterior à morte, e cuja duração é de 1/3 da vida quando expressa em termos de tempo terrestre. Aí a primeira roda termina, mas há outras que se juntam à primeira, e percorremos esses ciclos até chegarmos a um determinado ponto onde iniciamos a caminhada de volta da qual falarei na próxima palestra. Esse ponto da nossa vivência total indica a última morte que experimentamos em nossa encarnação terrestre anterior. Nesses ciclos retrocessivos nos primeiros tempos depois da morte, vivemos nossas experiências feitas entre a última morte e o nascimento que nos fez entrar na vida que acabamos de deixar.
Cada um desses ciclos corresponde, em seu trecho de ida, a uma vida de sono cósmico. Se eu continuasse a desenhar esses círculos a partir deste ponto, o trecho de ida corresponderia sempre a uma vida pós-morte em que o homem se torna uno com o cosmo dentro do qual ele vive. O trecho da volta corresponde sempre à fase em que o homem volta do mundo espiritual como que para si mesmo, elaborando dentro de si e unindo ao seu próprio ser aquilo que viveu no cosmo. Assim como na vida terrestre temos de realizar uma alternância entre o sono e a vigília, a fim de que nossa existência terrestre seja sadia. Entre a morte e o novo nascimento devemos vivenciar tal abandono ao cosmo, onde nos sentimos tão grandes e tão amplos como ele próprio, onde sentimos as formas e os fatos cósmicos como se fossem nossos e identificamo-nos como universo a ponto de reconhecer estarmos vivendo dentro daquilo que havíamos olhado de fora, com nossos olhos físicos, enquanto cidadãos da Terra, o mundo das estrelas, que se nos manifestava, durante a vida na Terra, apenas em seu aspecto sensorial. Mas não são os astros físicos, e sim os seres divinos espirituais que unem sua existência à nossa. Somos como que dissolvidos na vida cósmica, e sentimos os seres divinos do cosmo viver dentro de nós. Cabe-nos identificar-nos com eles. Eis uma parte das vivências entre a morte e um novo nascimento. Podemos chamá-la de noite cósmica ou de dia cósmico. As expressões terrenas usadas por nós são, naturalmente, indiferentes aos deuses que vivem no mundo espiritual. Temos de usar expressões terrenas para descrever nossas impressões, mas devemos fazê-lo corretamente. Aos períodos em que, de certa forma, crescemos até termos o tamanho do universo, identificando-nos com ele, seguem outros em que nos retraímos para o nosso próprio eu, encolhendo até ficarmos apenas num ponto, aquele da nossa própria personalidade. Aí sentimos, como que numa recordação cósmica, unir-se com o nosso tudo que antes estava derramado no cosmo inteiro. Sentimos, de certa forma, essa roda do nascimento como um turbilhão, primeiro a vivência externa, no cosmo, depois o retraimento para o cerne da nossa personalidade, onde vivenciamos uma terça parte, em seguida, nova expansão, nova contração na espiral. A roda dos nascimentos pode, pois, também ser descrita como um movimento espiralado que sempre gira sobre si mesmo. Tal é a alternância entre a vivência e a alienação de si, percorrida pelo homem entre a morte e o novo nascimento. Enquanto descrevemos os fatos físicos dizendo que os homens dormem e ficam acordados dentro de um lapso de 24 horas, também já fica caracterizado o que se vivencia no mundo espiritual entre a morte e o novo nascimento, pois essa alienação de si e essa volta se correspondem, no mundo espiritual, ao sono e à vigília na vida terrestre. E assim como os acontecimentos vividos se colocam na existência terrestre, os acontecimentos vivenciados entre a morte e o novo nascimento integram-se no decurso das rodas dos nascimentos e das mortes. Para se compreenderem esses acontecimentos, convém que se forme um conceito sádio da posição do homem em sua existência terrena. Na realidade, o homem só está plenamente acordado em relação ao mundo de suas representações mentais e a uma parte de sua vida sentimental contígua às representações. Mas quando o homem pretende fazer isso ou aquilo, mesmo que seja apenas pegar um pedaço de giz, o que não passa de outra representação traço, quando as manifestações da vontade, da cobiça se integram em nossa vida, tudo o que acontece dessa forma permanece, mesmo durante o dia, tão envolto em escuridão quanto é a vida de sono. No estado de consciência comum, só estamos acordados quanto às representações e uma parte de nossos sentimentos. No que se refere à vontade e a outra parte do sentir anexa à vontade, aquela que aprova ou desaprova o que queremos traço, estamos dormindo. Os pensamentos, porém, não os levamos para a vida após morte, como não os levamos para a noite. Ali temos de formar pensamentos adequados àquele outro mundo. Levamos, sim,
aquilo que aqui permanece no subconsciente, ou seja, a vontade e uma parte dos sentimentos, contígua à vontade. Em nossa caminhada entre a morte e o novo nascimento, somos acompanhados justamente por aquilo que ficou inconsciente durante a vida terrena, o que vivia nos instintos, nas cobiças, em toda a nossa natureza volitiva e em tudo que de espiritual permeava essa natureza volitiva. Nessa nova forma de existência formamos conscientemente pensamentos acerca do que vivenciamos inconscientemente aqui na Terra. Se quisermos, por exemplo, compreender apenas o período imediatamente posterior à morte, deveremos estar conscientes de que as experiências psíquicas relacionadas com o corpo físico na Terra adquirem nova feição quando, após a morte, não possuímos mais um corpo físico. Não é o corpo físico, isto é, as substâncias analisadas pela química, que sente sede e fome. A vivência interior da sede e da fome é de origem psíquica. Mas é o corpo físico que proporciona, durante a existência terrena, a satisfação dessas sensações de sede e de fome. A fome vive na alma, e a satisfação da fome se realiza, na vida terrena, através do corpo. O mesmo ocorre com a sede. Transposto o limiar da morte, não temos corpo físico, mas continuamos sentindo sede e fome. Levamos para além do portal da morte a sede e a fome comuns, o período da vivência retrocessiva das noites, que corresponde a 1/3 da vida terrena, destina-se a desacostumar o indivíduo de sentir a sede, a fome e as outras cobiças cuja satisfação pressupõe a existência do corpo. A diferença entre a vivência desse terço após a morte e a vida na Terra reside no seguinte: tudo o que só pode ser satisfeito por meio do corpo ou somente na Terra tem de ser eliminado da alma, esta tem de libertar-se das cobiças que, de um lado, devem existir nela mas que, de outro, só podem ser satisfeitas por meio do corpo e de fatos terrestres. Veremos mais tarde o que ocorre em seguida. Com isso eu lhes dei uma descrição parcial das vivências pós-morte. Continuaremos na próxima palestra com o estudo da vida entre a morte e o novo nascimento e suas relações com a evolução geral da humanidade na Terra. No entanto, devemos estar conscientes dos acontecimentos que ocorrem durante a vida terrena. A humanidade tinha, outrora, uma espécie de visão instintiva do que hoje pode novamente ser observado por meio da imaginação, da inspiração e da intuição. A noite não era tão fechada para os homens. O dia tinha um caráter de sonho e oferecia, em suas formações oníricas, perspectivas mais amplas do mundo espiritual. Estamos vivendo na época em que existe o maior perigo de a humanidade perder todo o contato com o mundo espiritual. Quero chamar desde já sua atenção para este ponto. A circunstância será esclarecida nas palestras seguintes. Talvez seja justamente esta região, onde ainda estão próximos os santuários de antigas reminiscências druídicas, o lugar indicado para apontar certos sintomas que em si não constituem um mal, mas que assinalam, como sintomas, algo que se realiza não só fisicamente em nossa existência terrena, mas também espiritualmente e, de certa forma, nos bastidores da existência. Considerem o homem medieval, com todos os seus defeitos, aquilo que se chama hoje de Idade das Trevas, e façam a comparação com a humanidade atual. Quero pôr em relevo apenas 2 sintomas, que nos mostram como se deveria analisar o mundo de um ponto de vista espiritual. Veja um livro medieval. Cada letra é como que pintada. Sentimos que outrora o olho descansava olhando para essas letras. Toda atitude psíquica de um homem que olhava tranquilamente para as letras escritas tinha maior disposição para se acostumar a revelações que pudessem chegar-lhe do mundo espiritual. E pensem em certas escritas de hoje, que quase não podem mais ser decifradas. Não são letras que nos dão um prazer estético, mas algo que se jogou com um movimento mecânico da mão. É escrita na lousa a palavra Pemaimauer de forma muito negligente. É este o caráter de muito daquilo que se acha escrito neste ou naquele papel.
A isso acresce o fato de começarmos a escrever sem qualquer participação humana nesta atividade. Usamos máquinas de escrever, não tendo mais relação vivencial alguma com o que se nos apresenta. Isso, e mais os automóveis, constituem sintomas a revelar o que se passa atrás dos bastidores da existência, e como o homem está sendo expulso, em grau sempre maior, do mundo espiritual. Não creiam que eu queira passar por aqui reacionário e